possamos dar o nosso melhor, porque a cada dia, Pai, nós temos que ter a plena consciência que o Senhor naquele dia morreu naquela cruz por nós. Temos que fazer isso por merecer. Pai, nós te agradecemos pela vida de cada membro dessa igreja, pela vida de cada criança e que... Amém.
esse exército sou eu e você, amém? É esse exército que está surgindo. Você crê nisso? Você está listado? Creia, você está listado para esse exército. Aleluia! Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgir. Um exército surgir. Um exército surgir. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgir. Um exército surgir. Um A Bíblia diz que a unção, ela despedaça o jugo. Aleluia, tem unção nesse lugar. Aleluia, tem unção nesse lugar. Creia nisso. Eu creio em jugos sendo despedaçados na minha casa, na sua vida, na sua família, na sua parentela. Jugos sendo despedaçados, algemas sendo despedaçadas. Aleluia, a Bíblia diz que Deus ele nos levantou para desfazer as obras do diabo. Você foi levantado para desfazer as obras do diabo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre esse lugar, aleluia. Eu tenho medo de mergulhar sobre essas águas. As águas de Cristo, elas não vêm para matar o nosso espírito, elas vêm para matar a nossa carne e vivificar o nosso espírito. Ele disse que nele, sobre ele, há rios de vida, há águas de vida sobre ele, amém? Adentre nesse lugar, mergulhe nesse lugar, aleluia. Tenha liberdade nesse lugar, aleluia. Há uma unção liberada sobre esse lugar hoje, agora. Aleluia. Pode entrar, é tudo seu.
você não morrerá, você irá viver. O seu espírito será vivificado por essas águas, amém? Aleluia. Você está bem? Amém. Que bom. Aleluia. Glória a Deus. Vou esperar os meninos terminarem de ouvir, para a gente poder dar início Aleluia. à ministração. Aleluia. Mas eu quero te pedir para você se colocar de pé. Às vezes essas coisinhas, sem querer, tira a nossa atenção, né? Mas desvia a cabeça um pouquinho. Acaba acontecendo. A gente vai orar um pouquinho. Você está bem? Amém. Quero te dizer que ainda que você tenha entrado aqui com seu coração amargurado, talvez angustiado, e nem tão bem, você vai sair daqui transformado. Você vai sair daqui renovado. Não é pelas minhas palavras, não é pelo louvor bonito que você possa ouvir, mas é pelo abraço do Espírito Santo. Aleluia. Vamos orar. Papai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença aqui em nosso meio, Jesus. Obrigado, Jesus, porque a sua presença é o que mais importa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi aquele que nos amou primeiro. E obrigado, Jesus, porque o Senhor continua sendo fiel. Obrigado porque o Senhor disse que aonde estivesse 2 ou mais reunidos em teu nome, o Senhor estaria lá. E o Senhor está aqui, eu tenho certeza disso. Pai, não há um vestígio de dúvida sequer em meu coração a respeito da sua presença. Seja bem-vindo, Jesus. Fique à vontade em nosso meio. Faça o que o Senhor veio fazer. Papai, eu oro ao Senhor para que o teu Espírito Santo possa mover em nossos corações aqui nessa noite. Para que nessa noite a unção destinada para esse lugar, ela venha concluir tudo o que foi destinado para que ela venha fazer, Pai. Que ela não venha voltar sem ter cumprido aquilo que ela veio fazer, mas que a tua unção neste lugar, ela venha despedaçar os julgos que sejam necessários. Que a tua unção neste lugar venha libertar aquilo que seja necessário. Que a tua unção neste lugar, ó Pai, venha fazer conforme o Senhor ordenou, papai. Pois eu oro por corações quebrantados, ó Deus, para que essa palavra, essas sementes destinadas aqui, ó Deus, não venham morrer, mas que elas venham crescer, elas venham germinar, que elas venham dar frutos, ó Pai, pelo Teu Espírito, ó Pai, porque não é palavras de sabedoria humana, não é palavras de convencimento, mas é pelo poder do Espírito que habita em nós, é por demonstração do Espírito, ó Pai, e que nós vamos ter essa consciência, Deus, de nessa noite movermos no Teu Espírito, movermos no Teu Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Sabe, irmão, eu quero falar algumas coisas antes de entrar na mensagem. Sabe, o ministro de louvor e os ministros de louvor, você sabe para que tem os ministros de louvor? Os músicos da igreja, eles estão aqui não é para apresentar para nós simplesmente, mas eles estão aqui para nos influenciar e envolver a igreja em uma unção que o Espírito preparou para nós. E sabe, se eu e você simplesmente assistirmos aquilo que está acontecendo, nós seremos como a multidão que cercava Jesus e somente observava aquilo que acontecia. Enquanto o próprio Cristo está presente aqui nessa noite. E nós temos a oportunidade de, igual aquela mulher com fluxo de sangue, tocar nas vestes de Jesus por meio do Espírito. E aí a decisão é minha e a sua.
Se eu vou ficar observando se os meninos estão cantando bem, se os meninos estão errando, ou se eu vou tocar nas vestes de Jesus. A decisão é minha e a decisão é sua. Se eu vou observar o ministro, se eu vou olhar o que o ministro falou de errado, se ele gaguejou, se ele tropeçou, ou se eu vou olhar com os olhos espirituais a presença de Jesus que é real aqui, e eu vou tocar no Espírito, por meio do Espírito eu vou receber aquilo que a unção preparou para mim. Amém. Aleluia. Sabe por que é questão de escolha? Porque Deus nos ama. E Ele colocou uma árvore no meio do jardim porque Ele amava Adão e Eva. E eles tinham a escolha de fazer aquilo que eles queriam. E nós hoje, nessa noite, temos a escolha de nós tocarmos em Jesus. Amém. Ou de nós virmos em uma igreja mais um dia, mais uma vez, e sairmos daqui da mesma maneira. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquele que toca em Jesus nunca mais volta a ser glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aquele que toca em Jesus, ele vê os seus sonhos sendo ressuscitados. Aquele que toca em Jesus vê aquele parente seu que não tinha mais jeito sendo transformado. Aquele que toca em Jesus, ele vê o milagre acontecer na sua vida, porque você não veio aqui simplesmente para ouvir as pessoas cantando, mas você veio aqui para cantar para Jesus. Amém. E sabe que isso é lindo? Aleluia. Aleluia. Vamos ler. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Aleluia. No capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus. O título da mensagem que o Espírito Santo ministrou no meu coração é Um amor maior que a vida. Amém? Aleluia. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 34. Diz assim: se você não achou, não precisa abrir não. Você vai ouvindo que a gente vai orar daqui a pouco e vai sentir o abraço de Jesus aqui, tá bom? Você quer sentir o abraço de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmão, eu sou novo, mas eu sou crente da época que se sente o cheiro do Espírito com o nariz mesmo, sabe? Que vê fumaça dentro da igreja, que vê fogo, e essas coisas são para nós. Essas coisas não era só para Moisés, não era só para Abraão, não era só para aqueles caras. Essas coisas é para nós, mas depende da intensidade da gente. Aleluia. 34 diz assim: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Aleluia. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram o quê? A promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Aleluia. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmão, a gente vê aqui a palavra de Deus nos contando sobre homens e mulheres que não negaram a Deus, que não deixaram a Deus e que por isso eles foram mortos. Por exemplo, Mateus, 3 jovens que se safaram da morte, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou melhor, o nome deles, Ananias, Misael e Azarias, que
que foram jogados na fornalha, mas não morreram. Aleluia. Todo mundo sabe? E esses homens foram homens que ouviram a palavra de Deus, ouviram a lei de Jesus? Não, a lei de Moisés, certo? Eles ouviram a lei de Moisés, ouviram a palavra que Deus tinha estipulado para eles, e por causa dessa lei, eles não negaram a Deus, e eles foram mortos, torturados, e sabe, no final do capítulo 11 diz que, e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Mateus, que promessa é essa que eles não alcançaram? Essa promessa, ela tem um nome de igreja. Está entendendo que a Bíblia fala a respeito de Eliseu, a respeito de Elias, a respeito de Moisés, a respeito de Josué, a respeito de grandes profetas, de Isaías, de Eliseu, de Samuel, e ela diz no final que eles não alcançaram a promessa. E você consegue entender que nós hoje conquistamos uma promessa maior do que aquela que eles viveram? Aleluia. Sabe? Eu quero voltar no início. Gênesis 1. Não precisa abrir não, a gente só vai contar a história. Aleluia. Senta que lá vem a história. Vai ser rapidinho. Em Gênesis 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E Deus vem contando toda a história. E Ele formou o homem, bonitinho, formou a mulher. E aí eles pecaram. E aí eles caíram, foram destituídos da glória. E ali naquele instante, Jesus, eu acredito que teve uma reunião do céu. Jesus, Deus e o Espírito Santo. E eles começaram a planejar o que eles iam fazer para resgatar o homem da queda que aconteceu. E sabe, irmão, aleluia, a gente vê a história acontecendo coisas interessantes e importantes. Eu estou falando desses homens, dos profetas e grandes homens da antiga aliança, para que a gente venha entender o final da mensagem. E a gente vê que Deus, ele vem levantando homens. E aí ele levanta Noé, e a terra estava tomada pelo pecado, a terra estava fedendo o pecado, a terra estava maldita, e Deus levanta Noé. Sabe o que é interessante? Outro dia eu estava pensando, o que Deus viu em Noé e nesses caras de diferente? Qual era a diferença de Noé para todas as outras pessoas da humanidade? A diferença de Noé era aquilo que o João estava falando. Um coração quebrantado. Aleluia. Aleluia. Sabe que às vezes o que Deus quer, às vezes não, sempre. O que Deus quer não é um homem totalmente perfeito, um homem na terra, entende? Perfeito, mas é um homem quebrantado. Sabe por quê? A pior tipo de pessoa é aquela pessoa que não aceita conselhos e que acha que ela é certa em tudo e que ela já sabe tudo e que ela não precisa de mais nada. Mas uma pessoa com o coração quebrantado e contrito é aquela pessoa que você vai aconselhar ela e ela vai ouvir de bom grado aquilo que você tem para falar. E ela é aperfeiçoada todos os dias. Vamos voltar para a mensagem. E aí Deus levanta Noé. E Noé passa pelo dilúvio e vem acontecendo grandes coisas. E Deus levanta Abraão, certo? Amém. Amém. Deus levanta Abraão. E aí Deus levanta Jacó. Deus levanta Israel. E aí Deus levanta Moisés. Glória a Deus, para libertar o povo do Egito. Repara que eu vou bem rápido, que é para a gente não perder tempo. Abra sua Bíblia em Êxodo 26. A gente já vai ler, só deixa aberto aí. Então Deus levanta um homem chamado Moisés. E eu quero que você preste atenção na importância do povo judeu para tudo isso que veio acontecendo. Deus ele vem levantando homens, vem levantando mulheres para restabelecer a colocação que o homem tinha caído.
Então Deus ele levanta Moisés. O homem estava escravo no Egito. O homem já tinha muito tempo que estava preso. O homem tinha muito tempo que estava sendo escravizado. Já tinha muito tempo que ele estava naquela situação. Então, o homem não, os judeus. Então, a gente vê os judeus escravizados nessa situação e clamando a Deus por um libertador. E aí a gente vê a importância de Moisés. Aleluia. E Deus levanta Moisés. Preste atenção. E Deus levanta Moisés. E Moisés vem e ele liberta o povo do Egito. Às vezes a gente pensa que Moisés era um homem da barba preta, né? Imagina, usa sua mente aí agora. Imagina Moisés. Aleluia. As feições de Moisés. Moisés não parecia com seu pai, não. A gente está pensando no pai, às vezes, figura paterna. Brincadeira. Sabe, irmão, Moisés já era idoso. Moisés já era um homem grisalho. Moisés já era um homem vivido, um homem sábio. Então, o Moisés era uma figura importante para Israel. Moisés vem para libertar o povo da escravidão que eles estavam durante muitos anos. E sabe, isso é importante. Uma pátria, uma nação que tem vivido escrava de um império do Egito, de um reino durante muitos anos, e aí vem um homem guiado por Deus, e ele faz milagres e maravilhas, acontecer as 10 pragas do Egito, e o povo é libertado, e aí eles passam por meio do mar, e eles passam para o outro lado, e aí Deus começa a falar mais ainda com ele, e começa a chover maná, e uma coluna de fogo guia aquele povo. Irmão, isso é história, sabe a história que a gente estuda na escola? A história do Brasil, Colombo, a Guerra dos Farrapos. Então, o livro de história de Israel conta a história de Israel, irmão. E o povo foi liberto do Egito, e o povo caminhou. Então, entenda a importância para o povo de Israel dessa história. Aleluia. Desses homens que não alcançaram a promessa. E aí a gente vê Moisés sendo guiado por Deus, guiado pelo Espírito, para libertar o povo, e eles vão passando pelo deserto, e aí eles chegam no Monte Sinai, e ali acontecem grandes coisas. Historiadores acreditam que foi justamente no Monte Sinai que Deus ele revelou o livro de Gênesis para Moisés. Você não sabe, quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Na verdade, o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Quem escreveu foi Moisés. Então, a gente vê lá no Monte Sinai algo poderoso acontecendo. A gente vê na história de Israel algo extraordinário acontecendo. Eles pedem uma prova. Quem estava no culto, se eu não me engano, no domingo, não me lembro bem, no culto que o pastor pregou sobre isso, você está por dentro. Que o povo pediu uma prova para Deus, e Deus ele falou para o povo se santificar, você lembra? E aí Deus ia trazer uma prova lá no Monte Sinai, aí o povo ficou com medo, falou para Deus falar com Moisés, para não falar com o povo. Amém. Só para você entender. Então a gente vê uma história importante no povo de Israel, uma história interessante para eles. E aí, naquele lugar, no Monte Sinai, é estabelecido o conselho, os 10 mandamentos. Aleluia. E aí a gente vê que é formado uma arca. E essa arca, ela representa a presença de Deus. Dentro da arca foi guardado algumas coisas. Foi guardado um potinho de ouro com um pouco de maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas com os mandamentos. Amém? Então a gente vê que são coisas importantes da história de Israel. São coisas importantes. Moisés é o libertador. A história de Israel é importante. A história do Egito é importante. Aleluia. Glória. Você vai entender. Está um pouquinho cansativo, mas você vai entender. Amém. Tá bom. Aleluia. E aí a gente vê. E Deus ele começa a estipular algo tremendo. Deus ele fala: agora eu quero que façam um templo para mim. E eles começam a construir esse templo.
E eles fazem esse templo maravilhoso com ouro, eles fazem esse templo com prata, com bronze, e chega num lugar onde Deus fala, olha, este lugar, ele vai se chamar Santíssimo. Esse é o Santo dos Santos. Aleluia. Aleluia. Esse lugar vai ser um lugar onde vai representar os limites, entenda aqui, os limites da presença de Deus. Era como se fosse um tapete maior que esse. Era um quadrado, aonde estava guardado a presença de Deus. Mas existia uma barreira que limitava o acesso das pessoas e de Deus com as pessoas. Existia uma barreira que impedia das pessoas terem acesso com a Arca da Aliança, porque esse lugar era chamado de Santo dos Santos. Esse lugar era o lugar aonde o sumo sacerdote ia uma vez ao ano, banhado de sangue, para entregar uma oferta por todo o povo, uma vez ao ano. Vamos ler livro de Êxodo, capítulo 26, versículo 31. Olha como foi feita essa barreira entre a arca e o povo. Olha, versículo 31, capítulo 26 de Êxodo, diz assim: depois farás um véu de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará, e o porás sobre 4 colunas de madeiras de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação, aleluia, entre o santuário e o lugar santíssimo. Então a gente viu aqui que de fato Deus ele queria estar no meio do povo, mas existia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde estava a arca do concerto, que representava a presença de Deus. Ou seja, Deus ele queria estar no meio do povo, mas ele não podia estar com muito contato com o povo, porque existia um lugar onde era cercado por um véu, onde era cercado por panos, onde ficava a arca do concerto. Todo mundo entendeu? Amém. Amém. Aleluia. Está confuso não? Ixi, está confuso. Ah não. Amém. E aí a gente vê que depois disso vem passando o tempo, e aí Moisés morre, e vem Josué e conquista a terra de Canaã. E aí a história vai decorrendo, vem Saul e vem Davi, e é estipulado uma aliança com Davi maravilhosa, de que o reinado de Davi seria perpétuo, seria eterno, que o trono de Davi teria um rei que seria eterno, um rei que reinaria para sempre naquele trono. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27. A gente já vai ler. Agora eu te falo qual é o versículo. Livro de Mateus, capítulo 27. Aleluia. Glória a Deus. E sabe, irmão, a gente vê no livro de Isaías falando uma história linda, que diz que um menino nasceu, um filho se nos deu. Você conhece o versículo? Aleluia. E o governo estava sobre os seus ombros, e ele será chamado de Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então nasce Jesus para restabelecer aquilo que foi caído. Você entendeu a importância de Moisés
e a importância da história da libertação do Egito para o povo de Israel. Você entendeu? Amém. É importante aquela história. Amém. Então a gente vê nascer Jesus. E Jesus vem com uma promessa entregue para Maria, dizendo que do ventre dela o Espírito faria um homem, e esse seria o libertador. Aleluia. E ele libertaria toda a humanidade, e todos nós seríamos livres por causa dele. Aleluia. Então Jesus ele cresce em graça, em sabedoria, em poder e em verdade. E Jesus ele começa a sua pregação dando um murro, entre aspas, na cara da história de Israel. Uau. Você entende que era importante toda essa história de Jesus? Ele não descartou a história. Ele pega e começa a proclamar: eis que é chegado o reino de Deus. E ele começa a falar que veio um que era maior do que Moisés. Aleluia. E aí, para o povo, essa começa a doer. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não entende por que o povo agia daquela forma. E sabe, irmão, que aquilo era importante para o povo de Israel. Aquela história era importante para o povo de Israel. Aquela era a história da libertação. Aquela era a história que se cumpriu no povo de Israel, da libertação do povo do Egito. E aí vem Jesus, cheio de graça e de verdade. E ele começa a curar as pessoas, começa a mostrar o poder do reino de Deus, ele começa a pregar, ele começa a trazer sinais e maravilhas mostrando que foi chegado o reino de Deus. Aleluia. Mas aí os sacerdotes, eles começam a planejar a morte de Jesus. Em certo dia, no Monte das Oliveiras, há 2020 anos, 21, né? 2021 anos, no Monte das Oliveiras, um traidor chamado Judas, ele entrega a Jesus, esse que veio cumprir as profecias, cumprir toda a lei, cumprir tudo aquilo que foi profetizado a respeito dele. E aí chega Judas junto com soldados para prender Jesus. Você conhece a história, certo? Vamos falar um pouquinho. E aí então chega e dá um beijo em Jesus e traz Jesus. E é incrível. Se você não leu o livro, eu ainda estou dando uma lida nele. Totalmente pago, é muito bom. E aí a gente vê Jesus, ele sendo pego por muitos homens. E ali naquele lugar, a gente vê o poder de Deus agindo para restabelecer a aliança de Deus com o homem, perpetuamente, para que nunca mais precisasse do sacrifício. Aleluia. E a gente vê Jesus ele indo, sendo preso, chicoteado, sofrendo açoites por causa de mim e de você. Um homem sem pecado, um homem que não tinha culpa, um homem que não devia nada, um homem que era a imagem do Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele que criou os céus e a terra. Hoje ele se fez carne, hoje ele se tornou homem, para que eu e você pudéssemos um dia ter o direito de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Então a gente vê Jesus sendo levado. E Jesus, ele está carregando uma cruz pesada. Sabe, irmão? Aleluia. Imagine você, Jesus ele apanhou durante o dia, passou a noite sem comer, e no outro dia de manhã ele tem que subir um monte com uma cruz pesada nas costas. Aleluia. Sabe o que mais me choca? É que pouco tempo antes, quando os homens foram pegar Jesus, eles falaram: aonde está Jesus? E Jesus disse: eu sou. E todos aqueles homens caíram ao chão com o poder de Jesus. E ele disse: se eu quisesse,
Eu pediria ao Pai, Ele me enviaria milícias de anjos, mas eu não quero. Eu me entrego de bom grado pelo povo. E aí a gente vê Jesus, homem, carne, fraco, carregando aquela cruz, ao ponto de cair com o peso dela, mas com todo o poder de poder destruir tudo aquilo, com todo o poder de sair daquele lugar, com todo o poder de poder pedir a Deus anjos e milícias de anjos. Ele foi calado, mudo, como uma ovelha entregue ao matador. Você vai entender o que isso tem a ver. E aí, ele é crucificado. E passam-se horas, não foram minutos, passaram-se horas que Jesus estava crucificado. E no final, no versículo 50, Jesus clamou outra vez, com grande voz, e entregou o Espírito. Aleluia. Sabe que aqui neste lugar, aquilo que estava condenando eu e você foi pago. Bem aqui. Aleluia. Versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Aleluia. Você se lembra daquele lugar que eu falei que existia um véu que separava a presença de Deus para que os homens não tivessem acesso à presença de Deus? Naquele dia, quando Jesus morreu e entregou o seu Espírito, aquele véu que separava eu e você dele, aquele véu que era toda a história de Israel, que continha a história daquele povo, aquele véu se rasga. Irmão, eu acredito que esse tremor e essas pedras foi o Espírito de Deus saindo daquele lugar e destruindo e tremendo todas as coisas. E a Bíblia conta que muitos e muitos mortos que eram justos ressuscitaram naquele dia. Aleluia. Vamos ler mais um pouco para a gente finalizar e a gente orar. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. O que nós poderíamos pagar, Jesus? Ah, Senhor, o que o Senhor pagou por nós, não há nada que poderia pagar. Versículo 10 diz assim, no capítulo 10 de Hebreus: na qual vontade temos sido santificados pela oblação, irmãos. Oblação quer dizer oferta. Então vamos trocar oblação por oferta, tá bom? Tem problema? Tem não, né? Ó, na qual vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, aleluia, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos tem testificado, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, as minhas leis em seu coração, e as escreverei em seus entendimentos, acrescento. E jamais me lembrarei. Aleluia. Obrigado, Jesus. Você consegue ler aí o que Deus está falando para você? Amém. E eu já
jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado, não é necessário mais oferta pelo pecado. Aleluia. Você já foi purificado, aleluia. Você já foi perdoado, e aonde a oferta que pagou os pecados por mim e por você, não há mais necessário uma oferta. A oferta, irmão, não estou falando de obediência. Obediência não é oferta. Entenda? Aleluia. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aleluia. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Glória. Aleluia. 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 Sabe, irmão? Lembra que eu falei que é decisão minha e sua? Amém. É decisão. Marquinhos, se você quiser subir, a gente vai orar. Você lembra que eu falei que é decisão minha e sua? E às vezes a gente quer falar, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e queremos colocar empecilhos para dizer o porquê que nós não vamos adorar da maneira que é para ser adorado a Deus. E sabe, irmão, que Jesus está presente aqui? Aleluia. E sabe que aquele véu que nos separava da presença de Deus, ele foi rasgado, e hoje eu e você, Mateus, quem? Todos, eu e você, aquele que quer, ele tem o direito de se achegar a Deus pelo novo e vivo caminho que Jesus preparou para mim e para você. Por quê, Mateus? Porque aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, ele tem o direito de adentrar ao Santo dos Santos com o sangue de Jesus em suas vestes e diante de Deus proclamar a glória do Pai, do Unigênito e do Espírito Santo. Aleluia, irmão, aleluia. Aleluia, eu não sei você, mas eu sei que a presença de Deus aqui é real e que depende de mim e de você, para que eu e você venham alcançar aquilo que a presença de Deus veio trazer para nós. Depende de você. Não assista as pessoas cantando, não assista as pessoas pregando, mas venha cantar para Deus, venha louvar a Deus, porque o santuário já foi rasgado, o Santo dos Santos está aberto, a presença de Deus está aberta para receber você. Você não precisa de pessoas para orar para você, você pode orar diante de Deus e falar com Ele. Aleluia. Ei, não é mérito meu e seu, não é porque eu sou mais santo que você, não é porque eu sou mais perfeito que você, é porque Jesus morreu por nós. Não tem a ver com a santidade de um ou de outro. Aleluia. Tem a ver com o quanto você quer tocar nas vestes de Jesus. Tem a ver com o quanto você quer tocar em Jesus. Tem a ver com o quanto você está se desligando das coisas materiais dessa terra. Sabe, depois desses acontecimentos, foi levantado apóstolos que desprezaram as suas vidas por amor a Cristo, ao ponto de Paulo dizer: viver é Cristo e morrer é lucro. Porque Paulo entendeu, ele entendeu que existia uma eternidade com Cristo, que o véu estava aberto e rasgado ao meio. E a presença de Deus agora não era algo que só o sacerdote tem, mas era algo que eu e você temos o direito, como os, aleluia,
filhos do unigênito, filhos de Deus. Aleluia. Agora nós somos filhos, nós somos filhos, nós somos filhos, e podemos entrar confiadamente ao Santo dos Santos. Irmão, não é pelo que a gente fala, mas é pelo quanto você quer. Não limite o Espírito. Não limite o Espírito. Não limite o Espírito. Nós temos tempo. Nós temos tempo. O véu que separava eu e você de Deus foi rasgado. Você quer tocar em Jesus? Estenda os seus braços espirituais e receba o abraço de Jesus. Você quer receber Jesus? Clame a Ele, porque aquele que já chegar a mim, de maneira nenhuma eu rejeitarei. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Venha, toque em Jesus, toque em Jesus. O véu que nos separava, Deus já não separa mais. As condições já não podem nos tirar mais da presença de Deus. Você veio assistir, você veio entregar um louvor a Deus. Lembre aí, para que esse véu fosse rasgado, Jesus suou sangue. Era meio-dia, o céu ficou escuro. Eis que o Filho de Deus estava naquela cruz, e os pecados da humanidade estavam sobre ele. E ele olha para o céu e diz: Deus meu, Deus meu, desamparaste. E ele pela primeira vez se separou de Deus, para que eu e você pudesse se aproximar dele. Ei!
se eu vou morrer? E daí se eu estou pulando? E daí, irmão? Cada um de nós age de uma forma com o toque do Espírito. E daí se o outro caiu? E daí se o outro está pulando, rodopiando? O que importa é você tocar em Jesus. O que importa é você sentir o abraço dele. Jesus olhou para aquela mulher que foi pega em adultério e disse para aqueles homens: atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado.
Enquanto as pessoas alvoroçadas querendo que Jesus tacasse a pedra, Jesus olhou e disse: atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Jesus não tinha pecado. Jesus podia atacar a primeira pedra, mas ele decidiu não tacar. E sabe, irmão, esse mesmo Jesus está presente aqui porque o véu foi rasgado. Amém. E ele diz para mim e para você: por que você se condena se nem eu te condenei? Por que você lança pedras contra você mesmo se eu não lancei? Por que você está se martirizando se eu vim para te salvar? Por que você está se destruindo se eu vim reconstruir? Por que você está se matando se eu vim dar vida? Por que você está olhando para o passado se eu vim transformar o seu futuro? Por que você lança pedras contra você, filho? Ei, se eu vim te abraçar, eu vim te amar, eu decidi descer na terra. É por amor. Deus, Ele olha pra mim, pra você. Quando eu e você se condena, Jesus está dizendo: filho, não faça isso. Filho, não se condene. Eu paguei um preço tão caro, filho. Filho, para aquele véu ser rasgado doeu tanto. Filho, me custou tão caro. Me custou tão caro, filho, não faça isso. Porque você se condena. Eu vim parar da vida. E vida em abundância. Filho, beba dessa água aqui agora, nessa noite. Filho, beba dessa água. Beba dessa água. Beba dessa água. Beba dessa água. E dentro de você, filho, nascerá uma fonte. E fluirão rios de águas vivas. Tome dessa água. Não deixe a morte ela reinar sobre você. Beba. Beba dessa água. Beba dessa água. O Espírito convida. O Espírito Santo te convida. O Espírito Santo te convida. Bebe. Bebe dessa água. Bebe dessa água. Ei, você que quer falar em línguas, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Você que quer ser batizado pelo Espírito, vem aqui na frente. Você que quer receber um abraço do Espírito Santo, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Você que quer ser renovado. Você que quer ser renovado, vem aqui na frente. Um obreiro aqui, por favor. Ei, beba dessa água, beba, beba, beba. Preste atenção no Espírito. Ei, não se preocupe aqui na frente. Não se preocupe aqui na frente. Se envolva no Espírito. Se envolva no Espírito. Deus, Ele te convida. Beba dessa água. Que dentro de você fluirão rios. Fluirão rios. Fluirão rios. Fluirão rios. Não venha assistir. Não assista os meninos cantando. Não assista.
na minha vida. Ele se entregou por nós. Que me compreendeu. E não veio para nos condenar. Sem explicação. Veio para nos dar vida. Eu servirei ao Deus da minha vida. Eu sei que o Senhor tem mais para nós. O Senhor tem mais para nós, Pai. Eu sei. Sem explicação. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Amém. Glória a Deus. Amém. Presente. Aleluia. 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 A gente vai orar, a gente já vai finalizar. Eu vou orar e a igreja se coloca de pé, estenda suas mãos para Ele. É mais uns irmãos que se entram agora no corpo de Cristo. Aleluia. Papai, hoje é um dia de festa. Papai, porque duas pessoas diante dos homens confessam o Senhor como o único e suficiente Salvador, Pai. Jesus, o Senhor morreu naquela cruz para isso, para que nós pudéssemos ser salvos, ó Pai. E hoje aqui, ó Deus, na festa do céu, nós apresentamos mais dois membros do corpo de Cristo, com graça, com louvor, com alegria, Pai. Deus não precisa nem dizer, pois eles já sabem. O salário do pecado contra eles foi pago. O Senhor pagou um alto preço. Hoje eles são lavados, ó Pai. Aleluia. Papai, eu oro a Ti, que neste começo de caminhada, eles possam crescer em sabedoria, Papai. Que eles possam crescer, ó Deus, na comunhão com o Teu Espírito. E que o Senhor dê sabedoria dia após dia para eles, ó Pai. Hoje nascem dois varões, pregadores do Teu Evangelho, profetas da Tua Palavra, missionários, pastores, evangelistas, ó Pai. Em nome de Jesus. E olha, Satanás,